Bom dia, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Então, vamos lá. Hoje a leitura, já falei. Eu penso assim, esses que estão em hospitais, em asilo, sozinho, precisam ouvir a palavra de Deus, né? Então, em Gênesis 2, versículo 18, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei ele alguém que auxilie e que lhe corresponda. Gente, quando Deus diz assim, ele ou ela, né? Ele fez um homem e a mulher casar e reproduzir, para que não vivam ambos sozinhos e para que um complete o outro, né? Então, não é vários homens, várias mulheres. Deus fez o casal para ser unidos. Deus criou um homem e uma mulher. Lembra daquele ditado que diz assim, bíblico, que Deus fez o homem e a mulher para que case e reproduza, que viverá o homem e sua mulher como uma só carne, né? Há um respeito, uma consideração. Quando a gente casa, a gente deve respeitar, ter olhos somente para o seu homem, para a sua mulher. Para isso, os dois têm que ser uma só carne. Tem que ser duas pessoas em uma só. O bom senso, o diálogo. Não adianta só um querer, os dois têm que querer. E o diálogo é a fonte de tudo. Ninguém vive com outra pessoa há anos sem ter um bom diálogo, uma boa convivência, tá? Então, em Gênesis 2, versículo 18, ele diz que não é bom o homem, ou, no exemplo, a mulher viver sozinha. Deus fez o homem e a mulher para ser uma só carne. Os dois entrar no acordo, respeitar o outro, né? Não é só uma vez, não é só no início do relacionamento. É sempre. Deus criou o homem e a mulher para ser uma só carne. Ambos se respeitar e se amar. Chegar a um bom senso, um bom diálogo, né? Não adianta eu ter, ele ou ela vai ter que respeitar os meus amigos. Não. Primeiro, quem tem que respeitar é os dois. Não é só ela ter que entrar na sua situação, no seu modo de ver. Ambos é uma só carne. Os dois têm que entrar num diálogo, com um acordo, porque eu tenho uma colega aqui que ela passou 8 anos de namoro e noivado, casou, acho que ficou 6 meses, 9 meses. Passou mais tempo namorando entre namoro e noivado do que casados, porque a convivência a gente tem quando a gente casa, quando tem um diálogo, uma frequência a mais. Por isso que eu falo diálogo, a participação não é depois que casa, é no decorrer.
Porque quando a gente casa, a gente vai ter uma, como é que fala? Uma frequência, uma permanência para conhecer o outro, porque você vai ter um tempo a mais com a outra pessoa. Você só encontrava ele ou ela bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, roupazinha lavada, quem lavava era a mãe, né? Até ele se mora só, né? A maioria, hoje, ou a minoria, eu falo a maioria porque o mundo já diz a Bíblia. Vai chegar um tempo que as pessoas vão se esfriar. Já chegou esse tempo. As pessoas estão esfriando seus sentimentos, eu falo também por mim, por conta de muitas decepções. Porque muitos é fictício, né? Se faz ser uma pessoa e na verdade é outra. O que vai desmentir isso é, eu falo, a convivência. Muitos vivem mais quando estão namorando noivo do que casados. Como eu comentei aqui, uma colega minha ficou mais tempo noiva do que quando casou, do que quando passou a conviver. Quando começou a conviver com outro ou outra, começou a observar os defeitos, que isso não era apresentável enquanto namorava. Enquanto namorava, eram os dois bonitinhos, cheirosinhos, né? Beijão, gente. Espero que valha a reflexão. Começamos a amar, a respeitar, a conhecer a outra pessoa antes de casar, porque depois que casa é um problema. Vocês vão viver infelizes o resto da vida, né? Eu falo por mim, eu me divorciei porque não tinha um diálogo de ambos dentro de casa e no decorrer da convivência a gente passou a se conhecer. Aí depois a gente começou a se estranhar. A gente só encontrava os dias, os momentos melhores, porque era passageiro. Quando passou a conviver, começou a ficar estranho, diferente. Então conheça, viu? Antes de conviver, é melhor.